Muito bem, senhores, o nosso próximo tema aqui no programa, a gente vai verificar nesse momento na tela. Nós estamos ao vivo na Jovem Pan News, são 5 horas e 28 minutos desta terça-feira. A gente vai para o site da Jovem Pan porque prestes a se aposentar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, foi homenageado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Indicado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no ano de 2006, Lewandowski presidiu a corte entre os anos de 2014 e 2016. O ministro negou que vai conversar com o presidente a respeito de seu substituto. Ricardo Lewandowski, inclusive, deve deixar o Supremo em maio, quando completa 75 anos, a idade máxima para um servidor público se aposentar de forma compulsória. Questionado, inclusive, sobre a proposta que limitaria a permanência dos ministros no Supremo Tribunal Federal, o ministro disse ser favorável. Essa proposta, inclusive, foi levantada, se eu não estou enganado, essa semana ou na semana passada, pelo Sérgio Moro aqui na Jovem Pan, Piperno. Como é que você vê isso? Mandato de 12 anos aí para ministros do Supremo Tribunal Federal poderia ser algo positivo? Olá, por que o atual formato não é? Então, veja, o Brasil tem essa mania de querer mudar regras toda hora ao bel prazer de quem está no poder ou de quem, por algum motivo, ganhou alguma força. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente muda, enfim, se mudou e toda hora tem novas propostas para se alterar, por exemplo, o mandato dos presidentes, governadores, tirar ou manter, enfim, lá o sistema de reeleição. Aí eu fiquei pensando o seguinte: sabe quando foi que ocorreu a última mudança na duração do mandato de um presidente americano? Aliás, acho que foi inclusive a última mudança, a última emenda criada. Isso foi aprovado em 1951, quando mudou-se a data da posse do presidente Eisenhower para o mandato seguinte dele, e aí passou a ser essa data de 20 de janeiro, que é até hoje. Ou seja, de 20 de janeiro de 1953 para hoje, são 70 anos, nunca mais se mudou. O tamanho, o mandato foi o mesmo, mais uma reeleição. Então, é um sistema que se estabilizou. De lá para cá, quantas vezes o Brasil mudou isso aí, por exemplo? Eu não vou nem falar do tempo lá de ditadura, que cada ditador teve lá uma duração de mandato e tal, mas depois disso, o Sarney teve 5. Aí o Collor teve impeachment, o Fernando Henrique teve 4, mas aprovou a reeleição, então teve mais 4. Nesse meio tempo já surgiram propostas como uma do Aécio, e ele batalhou muito por isso, de um mandato só, com 5 anos. Então, toda hora, tinha um deputado do PT, no final do segundo governo Lula, o deputado Devanir Ribeiro. Aí surge lá a ideia brilhante de se aprovar uma mudança constitucional para dar ao Lula, quem sabe, a possibilidade de disputar mais um mandato. E foi o Lula que falou: não mexe. Não mexe, enfim, não mexe nisso. Então, toda hora aparece alguma mente brilhante para mudar isso. No Supremo é a mesma coisa. Mandato de 10, mandato de 12, aumentaram para 75 anos a data limite. Aí queriam baixar de novo, até uma proposta da deputada Bia Kicis para 70. Era também uma estratégia para dar ao Bolsonaro a possibilidade de mudar mais nomes. Então, deixa do jeito que está. Vamos garantir estabilidade das regras do jogo. Muito bem. Para vocês que chegaram agora aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 31 minutos. A gente está repercutindo aqui no 3 em 1 justamente essa negativa aí por parte de Ricardo Lewandowski de que ele estaria já iniciando algum tipo de conversa com o presidente Lula sobre seu sucessor, que será indicado no mês de maio deste ano. Haverá sim uma indicação aí em 2023 por parte do presidente Lula em relação ao Supremo Tribunal Federal. O Segré, esse tema é um tema muito delicado porque é um tema que mexe muito com interesses tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Congresso Nacional. E o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já inclusive iniciou uma certa discussão dentro do Senado para verificar se há viabilidade política ou não dessa inserção aí de mandatos fixos para ministros do Supremo. Mas os próprios enxergam isso como uma espécie de revanchismo, né? Eu não vejo que seja revanchismo. De alguma maneira, quando você vê a composição da Superior Tribunal Federal, da Corte Suprema, esse recâmbio que teremos em 2023, em maio, Lewandowski, Rosa Weber em outubro, que fazem 75 anos, então tem que se retirar da Superior Tribunal Federal
coloca uma situação em que, na atual composição, você tem um ministro, Gilmar Mendes, colocado pela Fernando Henrique Cardoso, 7 ministros colocados pelo governo PT, Lula e Dilma, um ministro, Alexandre de Moraes, colocado pelo ex-presidente Temer, e 2 ministros colocados pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, essa alteração nesse governo de Lula não vai alterar essa composição de 1-7 e 1-2. Mas eu fico feliz de que Lewandowski não converse com Lula, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é sucessório, não é determinado dizendo, oh, eu escolho para que ocupe meu lugar determinada pessoa. Todo mundo sabe que esse lugar, pelo menos na intenção do Lula, está carimbado. É Sanin, é o companheiro, é o amigo. E quando você vai lá atrás na história, na divisão dos 3 poderes, determinado pelo espírito das leis de Montesquieu, era uma independência entre os 3. O executivo executa, o legislativo legisla e o poder judiciário determina que não tenha sobressaltos entre um e outro, e no caso da Corte Suprema é a defesa irrestrita e absoluta da Constituição Nacional. Então me parece que aí tem, novamente, nessa divisão dos 3 poderes, a liberdade do presidente da República de indicar a quem ele quiser, mesmo que seja companheiro e amigo. E é o Senado quem tem a responsabilidade de delimitar essa questão para que não se transforme numa Corte Suprema amiga do poder, que não é o que estava no espírito das leis de Montesquieu. Agora, Nelson, o ministro Lewandowski está negando essa conversa, esse diálogo com Lula, mas o mesmo tem participado aí de eventos ligados, inclusive a apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como, por exemplo, a participação de Lewandowski recentemente no evento do MST. Pois é, deu o que falar essa participação do ministro Lewandowski neste evento, né? Acredito que ele não deveria participar exatamente agora, nesse momento em que o MST está em pauta, está em evidência, com tantas invasões, com atos criminosos, e aí você tem um ministro da Suprema Corte ao lado de um movimento que está praticando crime por todo o Brasil, no interior de São Paulo, lá na Bahia. Não pega bem para a imagem do judiciário, que precisa ser refeita agora, depois dos atos do dia 8. Aliás, isso é um objeto de campanha institucional do STF, né, de melhorar a imagem. O STF fez um vídeo institucional, está colocando ali seus servidores para irem às escolas, falarem da importância do judiciário, querem reconstruir. Então não pegou bem, não, essa visita do ministro Lewandowski. Mas pega bem e faz muito bem essa manifestação dele de que não vai conversar com o presidente sobre essa vaga que será aberta diante da sua aposentadoria. É uma atitude republicana, democrática e que preserva a independência dos poderes, que o Segré já falou, e que está na nossa Constituição, no artigo 2º. O ato de escolha é do Executivo. Então não pode o Poder Judiciário, através de um de seus ministros, ir lá e sugerir nomes para que o Executivo faça essa nomeação, que provavelmente será do Zanin, mas tem outros nomes importantes aí, correndo por fora também, de olho nessa vaga do Supremo Tribunal Federal. Sobre aqui o que a gente falava a respeito da limitação de um mandato de 12 anos, que seja para ministros do Supremo Tribunal Federal, eu acho que isso seria péssimo. Isso seria muito ruim, a não ser que se nós tivéssemos condições específicas de proibição de atuação desses ministros, depois da aposentadoria, de advogarem, por exemplo, para empresas que foram partes em processos em que eles judicaram, em que eles exerceram o seu poder de decisão. Se a gente tivesse algum impedimento a respeito disso, seria importante. Se a gente tivesse um impedimento, por exemplo, para que esses ministros ocupassem cargos no governo, seja de ministros de Estado, seja de secretários de Estado, seja em qualquer área de atuação, em empresas estatais, por exemplo. Se esses ministros tiverem essa proibição, talvez a gente possa caminhar para um diálogo, mas só colocar mandato de 12 anos, depois esses ministros que estão lá decidindo a vida do povo, a vida do Estado, a vida do cidadão brasileiro, depois eles podendo participar de empresas que estão lá adjudicando, ou de governos que estão lá também com muito interesse em pautas importantes no judiciário, eu acho que seria muito perigoso. Pediu, Pipano, por favor. Não, e em cima até disso que o Nelson falou, veja, até pouco tempo atrás, o limite, né, para aposentadoria compulsória era de 70 anos, e aí resolveram com aquela PEC da Bengala ampliar em 5. Aí foi para 75 porque vai ter gente aí que vai poder nomear um monte. Seria a Dilma, para a Dilma não nomear mais. Alguns inventaram isso. Agora, por exemplo, se o presidente Bolsonaro tivesse vencido a eleição, ele também nomearia esses 2, aí já seriam 4 nomeados por ele.
Se diminuísse para 70 de novo, ele já poderia nomear mais um, pelo menos. Então, não pode, a gente não pode dar no Brasil, ser cúmplice desse tipo de puxadinho institucional para toda hora mexer nesse tipo de coisa para fazer esse ajuste que beneficie um ou outro. A regra tem que ser perene, a regra tem que durar. Porque senão a gente vai fragilizar as instituições. Mas, o Piperno, toda a regra que está sendo discutida é justamente no futuro, né? Depois dessas indicações já terem sido efetivadas, né? Então, Paulo, a discussão, ela não está sobre a mudança da regra nesse momento. Todas as indicações vão ser feitas conforme a atual Constituição. Aí vai chegar... A PEC, ela discutiria o futuro, né? Então, mas aí vai chegar um gaiato, vai falar assim, ele vai fazer uma outra conta daqui uns 10 anos, fala, puxa vida, se a gente mudar a regra de novo, quem sabe aquele presidente, aquele candidato que é o favorito e tal, ele possa herdar uma corte com 2, 3 juízes perto da aposentadoria e aí ele pode mudar a composição disso. Senhor Piperno, a discussão sobre essa questão dos ministros do Supremo Tribunal Federal não está entre agradar Bolsonaro ou agradar Lula. O ponto é justamente você discutir o poder hoje que o presidente da República exerce numa indicação dessa. Porque qualquer figura que for indicada aí com seus 35, 40 anos de idade, vai perdurar no Supremo por longas décadas aí. Esse é o ponto. Independente de ser Bolsonaro ou Lula, a discussão é, uma pessoa pode ficar sentada na mesma cadeira por quase 40 anos? Isso acaba sendo até uma exclusividade do STF, permita? Nos Estados Unidos esse é o ponto. Isso. Na Suprema Corte Americana tem juiz que fica 40 Mas, por exemplo, o cara ser desembargador... Isso é positivo? Olha só. Você, um único presidente da República, ter esse poder de alguma forma, influir no cenário político-jurídico brasileiro por mais de 40 anos? Ô, Paulo, a discussão que a gente tem que fazer é essa, não é se vai agradar Bolsonaro ou Lula. Eu sei, Paulo, mas eu gosto de regras estáveis. Isso é meio conservador, né, Piperno? Nesse sentido, excepcionalmente sim, Paulo. Você vê como que é o negócio, né? Ele não fica mexendo em regra toda hora. Por exemplo, o governador Tarcísio, ele vai poder agora nomear 5 integrantes do Tribunal de Contas. O Nelson deve ter esse número, enfim, mais atualizado que eu. Mas eu acho que há mais de 20 anos, nenhum governador consegue mudar.